Olá, nesta aula vamos estudar um pouco sobre o tema BPM, que é o gerenciamento de processos de negócio. Vamos fazer as definições principais e apresentar como fazer a modelagem dos processos de negócio. Quando nós trabalhamos com software, é importante na hora de levantar os requisitos entender bem o negócio. Por quê? Porque quando implementar o software vai realmente atender os processos, vai estar alinhado com os processos. E na hora da modelagem também, se algum processo está sendo feito de forma incorreta, poderia ter uma forma de otimizá-lo com a modelagem do processo, esse gargalo pode ser resolvido. Bom, alguns trabalhos apresentam um certo nível de dificuldade quando nós tentamos resolvê-los sem conhecer os passos corretos a serem seguidos, a sequência correta. Por exemplo, aqui na montagem de um tangram, você percebe aqui que quando você tem os números organizando a posição das peças, fica bem mais simples de montá-lo. Aqui, por exemplo, você sabe onde é a peça 1, aqui é onde é a 2, onde é a 5. Aqui fica bem mais tranquilo, seguindo esse modelo. Agora, se você não sabe a ordem, de acordo com o desenho, aí se você pegar as peças para montar, é mais complicado. Agora, se você tem um diagrama, é mais fácil pegar as peças e montar aqui. É a definição básica de processo. Uma das definições, tem várias definições. É uma organização lógica de pessoas, energias, equipamentos, em atividades ou trabalhos projetadas para um resultado final. Por exemplo, tudo que a gente vai fazer na vida tem uma ordem que é a melhor ordem a ser seguida. Por exemplo, ao realizar uma troca de pneus de um veículo, você primeiro vai colocar levantar o carro com ali o macaquinho, vai tirar a roda, depois você vai pegar o step, vai colocá-la no local e vai colocar a roda, vai parafusar, apertar bem para garantir que não fique solto. E tem essa sequência. Você não pode, por exemplo, tentar colocar a roda, o step, antes de tirar a roda. O passo correto a ser seguido é esse. E até atividades mais simples, como por exemplo, quando vai fazer um bolo, tem que colocar os ingredientes na hora certa e também tem que assar na hora certa. Por exemplo, você não pode assar o bolo antes de bater todos os ingredientes. Ou seja, tem um passo a passo. Coloca os ovos, coloca açúcar, coloca trigo, coloca leite e assim por diante. Da mesma forma quando vai fazer uma limonada. Por exemplo, se você quer fazer uma limonada, antes você vai ter que pegar os limões e cortá-los. Não tem como fazer uma limonada sem cortar os limões. Percebam que até as coisas mais básicas têm uma organização lógica. E essas coisas são exemplos de processos. Os processos não são simplesmente algo que o seu negócio faz. Os processos são o seu negócio. E ele é uma agregação de atividades e comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais resultados. Por exemplo, o software. Quando você utiliza um software numa empresa, por exemplo, lá no mercado, que tem um caixa tem um software lá do caixa. Aquele software ele tem uma finalidade, que é garantir um maior controle. E tem um processo, por exemplo, o funcionário lá que é o caixa, ele pega o produto, passa lá no leitor do QR Code, o leitor lê o código, envia para o sistema, se está cadastrado lá no sistema já mostra o valor, aí o funcionário coloca a quantidade e ele vai pegar e vai multiplicar com os produtos que já foram passados. E tem uma ordem correta seguida. Se tem um cadastro prévio, o funcionário vai pedir os seus dados antes, o seu CPF, e ele vai seguir essa, essas tarefas uma a uma, que fazem parte do processo. E ele vai fazer isso por quê? Porque a empresa
baseado nesse processo, pretende alcançar um resultado maior. Definição de negócio. No contexto de BPM, é a que eu estou apresentando aqui na aula, refere-se a pessoas que interagem para executar um conjunto de atividades, entregar um valor para os clientes e gerar um retorno às partes interessadas. O negócio abrange todos os tipos de organizações, sejam elas sem fins ou com fins lucrativos, seja ela também privada ou pública, sempre vai ter um negócio. O que é um negócio? Por exemplo, qual é o negócio de uma universidade? É, Ministrar aula, gerar cursos e formar pessoas. Esse é o negócio principal. Tem um conceito também que é bastante utilizado na área de negócios, que é o que eu acabei de falar, o negócio principal, ele é chamado de core business. O core business é o negócio principal da atividade, é aquele que, para você saber qual é o negócio principal da atividade, seria aquele que não faz sentido ela terceirizar. Por exemplo, vamos supor, uma universidade pública lá. O que ela geralmente terceiriza? A limpeza, terceiriza a segurança, a vigilância lá da universidade. Agora, faria sentido criar uma universidade e a universidade terceirizar a parte de dar aulas, a parte de gerar cursos de pós-graduação, fazer isso para um terceiro? Aí ela não estaria atendendo o requisito básico dela. Na mesma forma de um hospital. Imagine um hospital é construído e ele vai terceirizar a parte de atendimento a pacientes, terceirizar as cirurgias. Às vezes pode até terceirizar alguma coisa que é mais complexa que ele não tem no momento profissional para fazer, mas não como um todo. Agora, para ele faz sentido ficar contratando profissionais de segurança, sendo que eles não têm especialidade nessa área, ou contratando pessoal de manutenção, de limpeza, sendo que eles nem têm experiência. Por exemplo, vamos supor que o hospital lá está sendo criado por alguns médicos associados. Eles vão, como que eles contratariam, por exemplo, os vigilantes se eles nem sabem as qualidades que um profissional dessa área tem que ter? Ou seja, por isso que é bom terceirizar aquilo que você não tem especialidade, aquilo que não é o núcleo do seu negócio. E esse é o exemplo de core business, a parte principal do negócio, o núcleo do negócio. Ou seja, então negócio, e no caso aqui um processo de um negócio, é uma série de passos repetitíveis adotados por uma organização para quê? Para produzir um resultado desejado. Por exemplo, o que é um processo de negócio de um hotel? Poderia ser o agendamento de diárias. E esse agendamento de diárias tem várias atividades que são feitas por profissionais ou podem ser automatizadas. Por exemplo, quando você agenda sua diária lá por um site, essa aí já é uma solução de resolver um processo de negócio para uma determinada empresa de forma automatizada. Então, o processo de negócio é uma série contínua de atividades com o propósito de gerar resultado. Todas as organizações possuem processo de negócio independentemente do tamanho, da natureza ou área de atuação. Como eu expliquei para vocês, até as coisas mais simples, mais básicas que nós realizamos são processos. Todas elas têm tarefas, atividades que são menores componentes aí de um processo, e todas elas têm, não tem como fugir disso. E conhecer os processos é a melhor forma de você automatizar um negócio. Por quê? Porque a automação vai estar alinhada com o resultado que é esperado. Aqui os elementos de um processo. Um processo tem objetivo, ele tem evento, que pode ser inicial, intermediário, final. Por exemplo, um evento intermediário, quando o cliente faz o agendamento, ele tem que aguardar tantas horas para alguma coisa. Quando um paciente faz o cadastro dele, no mínimo em 15 minutos ele tem que ser atendido. Seriam regras assim de eventos. Tem atividades, tem regras, tem tarefas, tem
ator, que é a pessoa lá que está envolvida, tem o dono, todo o processo pertence a alguém, tem os stakeholders, que são os envolvidos, tem as entradas e as saídas, os inputs e os outputs. Bom, a hierarquia de um processo. O processo no nível mais macro é um macroprocesso. Um exemplo disso, o vendas. Vendas é um macroprocesso. Atender pedidos já seria um processo que faz parte da venda, que é o macroprocesso. E dentro do processo tem subprocessos, por exemplo, solicitar compra, receber pedidos. Tem também atividades que são aquelas partes da rotina que são menores, por exemplo, encaminhar para estoque. Apenas uma atividade que faz parte de um subprocesso. E agora tem do nível mais abaixo, que é a tarefa. A tarefa, por exemplo, validar nome, validar CPF lá na interface do seu sistema, por exemplo. A tarefa, então, está no mais baixo nível de automatização. Por que orientar por processos? Para ter um melhor alinhamento entre os processos e os objetivos estratégicos, otimização do retorno sobre o investimento, ou seja, você vai ter mais lucro sobre o capital, clareza quanto às responsabilidades dos envolvidos, ou seja, uma pessoa que conhece o processo que ela tem que executar, é mais difícil de ela cometer erros por equívocos ou por deixar de fazer algumas tarefas ou atividades que fazem parte da rotina comum de um processo. Vamos supor lá um hotel, por exemplo. Um hotel lá contrata um recepcionista. Se esse recepcionista, quando estiver trabalhando lá no começo, ele tiver um mapa dos processos que ele tem que realizar, é muito mais fácil dele se adaptar àquele cargo, se ele nunca trabalhou e não tem experiência nessa área. Por quê? Porque vai ter um mapeamento, as atividades que ele tem que realizar, as tarefas estão organizadas de forma lógica. E conhecendo todas as tarefas que fazem parte de um processo, é mais difícil de acontecer falhas. Agilidade na adaptação à mudança, controle do desempenho, resposta rápida às novas oportunidades, porque você consegue adaptar mais rápido.